menos chama a atenção deles. No caso, por exemplo, do infarto. Existe um grupo de risco para o infarto. Quase todo mundo sabe. Quem faz parte desse grupo? Né? Então, se fala então na questão do colesterol, do triglicérides, do diabetes, a pressão arterial elevada, o sedentarismo, a predisposição genética, tudo isso são colocados como pessoas que estão dentro de um grupo de risco de infarto. Tudo bem. Agora, uma coisa chama a atenção dos médicos. Tem muita gente que infarta e morre que não tem nenhuma das características do grupo de risco. Não tinha pressão alta, o colesterol normal, não era sedentário, magro, infartou, morreu. Isso não é exceção. Chega a ser, inclusive, maior este número do que aqueles pertencentes àquele grupo de risco normal. Então, os médicos estão pesquisando. Por quê? O que existe a mais ainda nessa história? E foram fazer, então, um dos estudos que nós publicamos aqui no livro, comentamos, feito em São Paulo, sobre o perfil psicológico dos infartados. Tem algum infartado aqui? Levante a mão, só para a gente saber. Ninguém. Ah, só você. Então, o que eu vou falar não tem nada a ver com o senhor. Tá bom? Então, fica tranquilo. O senhor é exceção. Mas qual é o perfil psicológico dos infartados? Eles quiseram saber se os infartados tinham alguma característica psicológica em comum. E chegaram à conclusão que eles têm muitas coisas em comum. A maioria, a exceção do senhor aqui, a maioria é, em primeiro lugar, perfeccionista. Segundo, ansioso. Terceiro, não leva desaforo para casa. Quarto, competitivo. Quinto, briguento. Tem algum candidato ao infarto aqui? Interessante isso, né? E aí nós vamos ver lá no Evangelho a medicação prescrita por Jesus. Sermão da Montanha. Quem lembra alguma coisa do Sermão da Montanha? Medicação para evitar o infarto. Bem-aventurados os mansos. Infartado não é manso. Geralmente. Bem-aventurados os humildes. Geralmente, infartado é orgulhoso, melindroso. Imagine, maculou meu nome. Tem aquele ditado que diz assim, como é que é? Próprio do infartado, do estressado. Eu dou um boi para não entrar numa briga. E dou uma boiada para não sair. Para não sair dela. Eu sou assim. Você é assim. Bem-aventurados os mansos. E aí vê lá, né? Não levo desaforo para casa, estou no UTI todo entubado. Que vantagem, né? Não é? É bom ser manso, humilde de coração. Fulano falou isso de você, falou? Pois é, falou. Agora quando a gente tem orgulho assim, inchado, que sabe que Emmanuel fala qual é a nossa maior doença? Você não sabia dessa, mas você vai sair com esse diagnóstico daqui. Eu vou falar tudo, vocês me perdoem, tá? Eu vou falar tudo que eu tenho para falar hoje, que eu não sei se vão me convidar outra vez. Então eu vou falar. Emmanuel falou que a gente sofre, sabe do quê? Hipertrofia do ego.
Você vê que o espírito superior fala, a gente fica até orgulhoso, né? O que você tem? Hipertrofia de ego. Tem hipertrofia de próstata, de tireoide, um monte de coisa. A nossa é hipertrofia de ego. Você é ego inchado, muito orgulhoso, vaidoso, arrogante, prepotente. Aí qualquer ciscadinha a gente o que? Explode. Xinga, discute, fala. Se não fala, guarda. E aquilo fica ruminando por dentro. E aí fizeram um estudo com os portadores de câncer, também para detectar se tem alguma causa psicológica. E os estudos estão apontando que há uma tendência a essas pessoas guardarem ressentimentos por muito tempo. Estão aí as pesquisas. Qual é a causa? Qual é o remédio que está no Evangelho? Perdoai 70 vezes 7. Por isso que hoje nas universidades, por exemplo, na Europa, já estão estudando quais são os efeitos terapêuticos do perdão. E hoje muitos médicos e psicólogos falam, perdão já não é mais uma coisa ligada à religião. O perdão tem que ser um ato de inteligência nosso, porque guardar o ressentimento, tomando o pensamento de Shakespeare, é a mesma coisa que ingerir veneno e querer que o outro morra. Quando na verdade quem morre somos nós. Morremos porque não perdoamos. Então veja que dados interessantes que nos apontam para a necessidade de reformulação interior, de pacificação interior, de nos tornarmos mais humildes. Porque a humildade, como de Jesus, nos traz felicidade. Porque se eu sou muito orgulhoso, qualquer crítica, qualquer detalhe, se alguém não me cumprimenta, por exemplo, eu já levo aquilo para o lado pessoal, eu já fico indisposto com a pessoa, eu já fico imaginando coisas, eu já começo a falar mal dela. Pronto, já infernizei a minha vida, infernizei minha saúde, infernizei todos os setores da minha vida, os setores de relacionamento, no trabalho, porque eu passo a ser uma pessoa o quê? Extremamente melindrosa. Tudo eu levo a sério. Faço tempestade em copo d'água. E a cada melindre desse, como diz Chico Xavier, eu cometo um pequeno suicidiozinho. Chico Xavier fala. Todos nós cometemos, todos os dias, pequenos suicidiozinhos. E perguntaram, o que é esse suicidiozinho, Chico? É uma reclamação, é um ato de intolerância, é uma gritaria dentro de casa, é um choque porque a comida não saiu na hora que a gente queria, porque a roupa não foi lavada, porque não passaram do jeito que queria. A gente fica preocupado com os grandes problemas, com os grandes defeitos, mas esquece dos pequenos suicidiozinhos diários. Aquilo que Gonzaguinha falou, são tantas coisinhas miúdas arrasando aos poucos o nosso ideal. Lembra dessa música? E essas coisinhas pequenas, porque ninguém tropeça em pedra grande. Eu tenho certeza que todo mundo aqui em Pedra Grande não tropeça. Eu tenho certeza que aqui ninguém está cometendo nenhum grande erro na vida. Mas e as nossas pequenas pedrinhas? Aquela toalha molhada que ficou jogada em cima da cama. Não é? Aquela Tupperware que a gente emprestou e a cunhada não devolveu.
Não é? Aquelas coisinhas que vai comendo a gente por dentro. Aquela festa que você não foi convidado. Todo mundo menos você. Essas pequenas coisas vão, se armazenadas, e a gente armazena porque tem muito orgulho, tem o ego hipertrofiado. Quem ele pensa que eu sou? Ou quando chega no... Você sabe com quem está falando? Além de ter hipertrofia do ego, tem problema de amnésia, porque... Uma pergunta dessa, né? Você sabe com quem está falando? Quer dizer, eu não sei, né? Ele precisa me dizer quem eu sou. É uma coisa louca, não é? Você sabe com quem está falando? Tudo isso vai nos levando a pequenos suicidiozinhos. Não foi essa a história do André Luiz? Quem leu Nosso Lar aqui, levante a mão. Quase todo mundo. Lembra quando André Luiz estava já no mundo espiritual, foi ser examinado por um médico de lá? Vocês lembram? Um obsessor aqui. Qual era o nome do médico? Vamos ver, quero saber quem é que leu mesmo. Muito bem, quem falou? Levanta a mão, é isso aí, muito bem, Henrique de Luna. Que quando examinou André Luiz, fala para ele, você veio aqui pelas portas do suicídio. O André Luiz ficou horrorizado, mas como? Eu não peguei uma faca, não me matei. Lutei. Aí ele começou a contar quais foram os pequenos suicidiozinhos. Vocês lembram? Não vou falar de todos, mas vamos lembrar de alguns, dos mais importantes. Ele morreu com câncer intestinal, André Luiz. E um dos suicidiozinhos que o doutor Henrique lembra, André Luiz, fala assim, primeira coisa, você começou com uma sífilis, foi aí que começou, mas tudo isso não passaria, não seria tão grave se não fosse o seu procedimento mental sombrio e exasperado, que agravou muito o seu estado de saúde, minando as suas forças. Procedimento mental sombrio e exasperado. O que é um procedimento mental sombrio? O que é sombrio? Qual a ideia que nos vem na mente? Como é que era o André Luiz? Sombrio. Chato, negativo, rancoroso, circunspecto, cara de obsediado mesmo, né? Sombrio, triste, não é? Sempre com a cara amarrada, cara fechada. Sombrio, mais o quê? Exasperado. Era também, então o quê? Exasperado, irritado, bravo, explosivo, briguento. Conhece alguém assim? É o Benhê? O Benhê lá em casa fica assim? Como diz uma amiga minha, quando ela vê o marido dela começando a ter os ataques, os surtos, ela começa assim a olhar para ele no pescoço, a veia. E um dia o marido falou, por que você tanto olha aqui na minha veia? Ela falou assim, que eu tive um tio que era assim como você e teve um infarto e arrebentou essa veia, que eu estou olhando a sua. E parou na hora, ficou manso. Então toda vez começa a olhar no bem assim no pescoção dele, vai ver como ele fica bom.
Então veja o que o doutor Henrique diz: procedimento mental sombrio e exasperado, isso agravou, minou as suas forças. Ficou com o organismo fraco, debilitado por esse comportamento exasperado, sombrio, irritado, nervoso, alterado. Enfraqueceu o sistema imunológico e eclodiu o câncer. Se ele tivesse adotado o Evangelho, teria se curado com Jesus. Teria primeiro se libertado, por isso que nós falamos cura e libertação. A cura pressupõe uma libertação, sobretudo do nosso orgulho ferido, que é a causa de quase todos os nossos problemas. O que é mágoa guardada por muito tempo? Orgulho ferido. O que é culpa guardada por muito tempo? Orgulho ferido. E Chico Xavier falou que 70% das nossas doenças são choques da intolerância. 70%. É um número expressivo. E eu não avalio essas questões apenas sob o ponto de vista da saúde física, é da saúde como um todo. Porque se eu não estiver bem comigo mesmo, o meu relacionamento afetivo é ruim, o meu relacionamento em casa é péssimo, o meu relacionamento no trabalho é também horrível, sofrível, o meu rendimento na escola também diminui. Cuidar dessas questões não é só cuidar daquilo que afeta a nossa saúde física, mas é que afeta a nossa saúde como um todo. E nós precisamos levar a sério com essas pequenas coisinhas, estar atento para elas, vigiá-las, porque é aí que a gente cai. Eu caí quase numa delas, ou caí muitas vezes, andando no trânsito de São Paulo, caótico. Estava ali numa avenida, congestionamento, parado. Já estava 20 minutos parado no mesmo local. Mas eis que surge, saindo de trás de mim, um carro, um motorista iluminado, que resolve andar pelo acostamento. E ele vai ultrapassando todos os carros e levando a vibração amiga de todo mundo. Eu falei, meu Deus do céu, você veja, né? E aquilo me irritou. Foi me irritando. Ele passando. Aí o trânsito voltou a fluir. Eu fui indo. E eis que metros adiante eu vejo aquele motorista que acabou o acostamento, ele quis voltar. E o destino quis que ele voltasse bem na minha frente. Estão rindo por quê? Quando eu vi ele dando seta com a mãozinha para fora, parar, eu falei, não, comigo não. Em nome de Jesus você vai ficar aí. E ele foi, eu passei na frente. Orgulhoso, bem feito. Aí ele saiu, ficou mal comigo, não gostou. Saiu, entrou atrás, cruzou a minha direita e me deu uma fechada. Eu falei, que é isto? Onde já se viu? Não vai ficar assim não. Fiz a mesma coisa. Saí por detrás. Quando eu ia passar na frente, me deu uma pontada na cabeça. Forte. Que eu quase perdi assim a respiração, o sentido das coisas. Eu falei, opa. Fiquei assustado. Falei, meu Deus, o que é isso? Né? Aí, pensando bem, né? Deixa ele para lá. Fiquei assustado. Cheguei no serviço, fui na enfermaria, fui medir a pressão. Suspeitei que minha pressão estivesse alta. Cheguei lá, estava 20. Foi assim que eu fiz também por enfermeiro. Aí eu falei, meu Deus do céu.
O enfermeiro falou assim: o senhor está com 20 de pressão. O senhor passou algum nervoso? O senhor teve algum problema em casa? O que aconteceu? Eu fiquei com vergonha de falar. Aí eu fiquei pensando, gente, já pensou? Eu podia ter desencarnado naquele momento. Não poderia? Porque o nervoso, né? Aquela convulsão emocional, aquela coisa, faz aumentar a adrenalina no sangue. Essa adrenalina faz o quê? O coração bater mais rápido, né? O sangue bombeia mais e os vasos, eles se contraem, se comprimem. Então imagine o que é mais sangue jorrando e o vaso, né? O cano pequeno. Estoura. Aí dá um infarto, dá um AVC. Eu poderia ter morrido. Já pensou eu chegar no mundo espiritual? Naquela hora? De repente encontro o Dr. Bezerra lá. Eu falo: meu filho, o que você está fazendo aqui esse horário? Foi morrido, Dr. Bezerra. Morreu do quê? De fechada. Morri de fechada. Então deu uma fechada e desencarnou. Mas não é assim? Outro dia eu fui num velório e chegaram lá pedir para eu fazer uma oração. Eu fiz oração. E aí os parentes falavam assim: chegou a hora dele, vai descansar. E aí vi nosso benfeitor atrás, né? Quando os parentes falavam: chegou a hora dele, e eu vi o nosso benfeitor só fazendo assim. Aí depois eu perguntei: por que o senhor está? Ele falou: porque não havia chegado a hora dele. Ele tinha mais 15 anos pela frente. Morreu pelo suicídio inconsciente. E não pense que ele vai descansar. Esse negócio que morreu, descansou, abre o olho. Não embarca nessa não, você não vai descansar coisa nenhuma. É melhor ficar aqui trabalhando muito, para não complicar muito depois, para não fazer acontecer com o André Luiz. Quem viu o filme Nosso Lar? Qual é uma das primeiras cenas que a gente vê do André Luiz no mundo espiritual? Onde é que ele estava? Com a cara na lama. É isso? Foi muito hábil quem concebeu essa cena. Então veja, o homem, o médico, o cientista, o arrogante, o orgulhoso, o com ego hipertrofiado acorda no mundo espiritual com a cara na lama. Eu tenho certeza que aqui ninguém quer lama, né? Então vão comer grama aqui, com mais do que humildade. Se alguém falou isso conosco, vamos dar uma de Chico Xavier. Quando certa feita Chico Xavier saindo da sessão, um homem o abordou dizendo assim: Chico Xavier, sou um impostor. O Chico olhou: pois é, meu filho, a gente está tentando acertar as coisas. Mas o senhor é isto, acusava-lhe o Chico. Pois é, se podia vir me ajudar, meu irmão. E o Chico sempre saindo pelas portas da humildade, do entendimento, nunca revidando. Depois de 15 minutos nessas acusações que o Chico sempre não revidava e acolhia com amor, aquele homem cai de joelhos na presença de Chico Xavier, começa a chorar, retira um revólver do bolso e diz: seu Chico Xavier, eu vim aqui para lhe matar, mas não encontrei no senhor nenhuma razão para fazer isso. O senhor de fato é um santo. Entregou o revólver para o Chico. Eu fico pensando nessa cena, se acontecesse conosco, se acontecesse comigo, aquele homem provavelmente teria atirado. Não teria? Teria atirado. Eu não estaria aqui hoje fazendo palestra. E quantas coisas a gente poderia ter evitado na vida se a gente tivesse curado com o Evangelho, curado com amor. Então é isso que nós precisamos entender,
da grande cura e libertação da nossa vida, que é a cura interior através dos remédios que Jesus nos indicou, como o perdão, a tolerância, a alegria, a fraternidade, que são substâncias de efeitos medicamentosos, poderosos, que não só curam as nossas doenças físicas, mas sobretudo nos trazem alegria de viver. Fazem um céu aqui dentro. Porque dentro de nós, meus irmãos, nós temos aqui o céu e o inferno. Aliás, conta que um jovem estudante de artes marciais foi procurar um monge, querendo saber exatamente sobre essa questão. Onde estava o céu, o que era o inferno? E ele, se aproximando daquele venerando guia, perguntou para ele: o senhor me diga o que é o céu? E o homem não respondeu. Me diga então o que é o inferno. E o sábio guru deu a mesma resposta do Livro dos Espíritos: conhece-te a ti mesmo. E o jovem aprendiz entendeu aquilo como uma revolta, entendeu aquilo como se o mestre não queria ensiná-lo, e puxou a espada e diga assim: só me responda o que eu lhe perguntei, senão eu vou lhe matar. E o guru disse assim: isso é o inferno. Aí, diante daquela resposta, eu falei: meu Deus, o que eu fiz? Ele se deu conta do erro, da agressividade dele. Pegou a espada e a guardou, pediu desculpas. E o monge disse: isso é o céu. Então, o céu e o inferno estão dentro de nós. Basta que a gente escolha criar o céu, fazer sol, fazer luz dentro de nós. Assim nós nos libertaremos do inferno que nós mesmos criamos, com a nossa maneira de ver, com os nossos pensamentos equivocados, com o nosso orgulho exacerbado, e trazendo a humildade que Jesus nos ensinou, a mansidão, a paz, a fraternidade, o amor, nós vamos criar o céu dentro de nós. Meus amigos, meus irmãos, quando eu morrer, desencarnar, eu vou para o céu. Mas eu não vou estranhar muito o céu, porque eu já estive nesta manhã com vários anjos que representam o céu aqui na terra. Um beijo no coração de todos.